Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estou de volta para lhe apresentar um versículo por dia. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler, é muito interessante este versículo. Vamos lá, Atos 2 e 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Até aí, a primeira parte do versículo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse. Quero falar hoje sobre a radiografia do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Há coisas inesquecíveis, marcantes, sobrenaturais, irrepetíveis até, que ocorreram no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que havia pessoas de várias nações ali que se ajuntaram, que ocorreram por causa da experiência do movimento sobrenatural do Espírito. Foi a primeira vez que desceu o Espírito Santo para batizar o povo, a igreja do Senhor que estava nascendo oficialmente aqui na terra. Estava sendo, na verdade, inaugurada. Agora eu quero falar especificamente sobre o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. E quero trazer 12 reflexões sobre isto. Primeira, o sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele pregou de pé. E ao seu lado estavam também de pé os demais apóstolos. Com a lição espiritual, ministros de Deus devem estar de pé. Não apenas fisicamente de pé, mas moralmente de pé, espiritualmente de pé, devocionalmente de pé. Não apenas o corpo de pé, mas a alma de pé, o espírito de pé. Número 2. O segundo ponto que trago aqui é que Pedro discerniu os pensamentos de seus ouvintes. Pedro estava orando, de repente houve um movimento sobrenatural, Pedro levanta-se, sente a inspiração de Deus e vai pregar. Mas ele discerne o coração, o pensamento dos seus ouvintes. Isto aqui, esse povo não está embriagado como vocês pensam. Pedro não diz como vocês estão dizendo, como vocês pensam. Bem-aventurado é o pregador que de tal maneira se identifica com o Espírito Santo que ele é capaz de discernir o pensamento dos seus ouvintes. Número 3. Pedro pregou um sermão rigorosamente bíblico. Rigorosamente bíblico. Não preciso trazer os versículos, são de todos conhecidos. É fácil pregar um sermão sobre assuntos da atualidade. Não é difícil pregar um sermão sobre questões filosóficas, psicológicas, sobre coisas, assuntos sociais ou sociológicos, etc, etc. Um sermão que produz o efeito que produziu o de Pedro no dia de Pentecostes tem que ser rigorosamente bíblico. Pedro citou o profeta Joel, Pedro citou o salmista Davi, e assim foi a linha de ação dos pregadores da igreja primitiva. O próximo grande exemplo é o de Estevão. Número 4. Pedro interpretou fielmente a profecia de Joel. Isso está nos versos 27 a 31. Há duas coisas a considerar. Primeira, você não pode interpretar uma profecia que você não conhece. Você não pode comentar numa pregação um livro da Bíblia que você não leu. Você não pode discorrer sobre um assunto que você ignora. Esta é parte da radiografia do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Número 5. Além de haver pregado um sermão rigorosamente bíblico, ele pregou um sermão legitimamente cristocêntrico. O grande personagem usado por Pedro em seu sermão no dia de Pentecostes foi Jesus. Jesus que sofreu, Jesus que padeceu, Jesus que foi crucificado, Jesus que morreu, Jesus que foi ressuscitado, Jesus que é Cristo, Jesus que é Senhor, Jesus que voltará. Glória seja dada ao Senhor. Quer ter sucesso, pregador? Na sua mensagem? Pregue sobre Cristo. Não fique divagando sobre filósofos, sobre homens proeminentes da literatura, sobre políticos, então não se fale. Pregue sobre Cristo. Você vai ter também um grande resultado. Número 6.
Foi o primeiro pregador na história da igreja a proclamar a ressurreição de Jesus. É o verso 23, por exemplo. A grande lição que tiramos desse ponto é a seguinte: a igreja começou proclamando a ressurreição de Cristo. O primeiro pregador pregou sobre Cristo ressuscitado. Se nós tivermos 1000 assuntos, mas nenhum deles for Cristo ressuscitado, não esperemos o mesmo efeito. Não esperemos o resultado abundante. O resultado vem quando nós pregamos sobre um Cristo vivo, um Cristo eminente, um Cristo pré-eminente, um Cristo proeminente, um Cristo ressurreto, um Cristo que vive para sempre. Número 7. O sétimo ponto que destaco hoje é que Pedro aplicou com sabedoria as palavras de Jesus. Lembra-se que Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Pedro aplicou com muita sabedoria estas palavras. Por quê? Porque ele estava, na verdade, usando uma chave para abrir o coração do povo, abrir oficialmente o período da dispersão da graça. Foi algo lindo, algo maravilhoso, algo sensacional, no melhor sentido da palavra. Número 8. Pedro pregou como uma testemunha irreprovável. Muito bonito o que Pedro disse: nós somos testemunhas. Pedro, ao dizer isto, cumpriu fielmente o que Jesus também havia dito: vós sereis minhas testemunhas. Há pregadores que pregam como pessoas que ouviram falar de Cristo. Há pregadores que pregam como pessoas que estão distantes de Cristo. Você quer ter sucesso como pregador evangélico? Pregue como testemunha. Pregue como alguém que sabe, que conhece, que está absolutamente convicto da pessoa e dos fatos que envolvem a pessoa. Número 9. O nono ponto que eu trago é que Pedro explicou sublimemente a descida do Espírito Santo. Só a inspiração do Espírito Santo capacitaria Pedro a explicar àquele povo o que é que estava realmente acontecendo. Isto que está acontecendo é o que foi prometido através do profeta Joel. É o batismo com o Espírito Santo. Número 10. Pedro exaltou a Cristo como Senhor, como Cristo e como Rei. Não é apenas cristocêntrico no sentido de dizer que Pedro pronunciou o nome de Cristo, mas Pedro está exaltando a Cristo. Cristo está no centro, mas no centro elevado. E Pedro disse: este é o Senhor, este é o Cristo, este é o Rei que vai pôr os inimigos debaixo dos seus pés. Número 11. Pedro fez um apelo que produziu resultados sobrenaturais. Os versos 39 e 40 diz que foi o que aconteceu. Pedro disse: salvai-vos desta geração perversa. Há pregadores que não fazem apelo. Há pregadores que não gostam de apelo. Há igrejas inteiras, denominações inclusive fortes no Brasil, que dizem: é o Espírito que convence. É o Espírito que convence, mas é o pregador que fala. É o pregador que faz o apelo. É o pregador que tem que dizer ao povo o que o povo tem que fazer. O Espírito trabalha por dentro, mas quem vai trazer a mensagem ao ouvido é o pregador. E Pedro cumpriu com fidelidade estas palavras. Finalmente, o sermão de Pedro não produziu apenas novos convertidos, produziu também pessoas que se batizaram e que integraram a igreja. Não é tão difícil pregar para as pessoas, ver algumas aparecerem e depois nunca mais são vistas. Isso é uma coisa. Agora, o maravilhoso, o extraordinário, o belo, o que está delineado nas páginas da Bíblia, do Novo Testamento, nas epístolas, em Atos, e que deve acontecer, é pregar para o povo receber a Cristo, ser batizado e aumentar a igreja, multiplicar o número de fiéis e fazer com que a igreja se expanda, com que a igreja cresça, com que a igreja se multiplique. Este é um resumo daquilo que eu chamaria, portanto, a radiografia do sermão de Pedro no dia de Pentecoste. Deus seja louvado para todo sempre. Eu, em nome de Jesus, prometo, se o Senhor Jesus permitir, estar amanhã de volta para lhes trazer mais um versículo por dia. Deus a todos guarde, Deus a todos abençoe, no nome precioso de Jesus. E não se esqueça, visite o meu site, pbsgeselgomes.com.
www.pregadortão.com. E eu lhe peço, assista aos meus vídeos que estão abençoando milhares de vidas no meu canal do YouTube. O Senhor seja com todos, desde agora e para todos sempre. O Senhor conceda muitas vitórias. O Senhor faça de cada um pregador tão eloquente, tão vibrante, tão frutífero, quanto foi Pedro no dia de Pentecoste. Deus a todos abençoe.